voltando para 2023, para a nossa coluna, eu queria tratar hoje, e acho que vou tratar em duas colunas, as questões que envolveram recentemente ações de combate ao trabalho escravo no Brasil, na região do Rio Grande do Sul, com a questão que envolveu 207 pessoas resgatadas da situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na produção, na colheita da uva. As vinícolas envolvidas, diretamente, que se pronunciaram, como Aurora, Cooperativa Garibaldi, a Salton, disseram que não conheciam as irregularidades e que querem atuar, estão atuando dentro da lei, mas a semana passada é importante reconhecer de que elas divulgaram notas importantes, declarações que reconhecem a existência da situação, do problema do trabalho escravo e que estão tomando medidas como, por exemplo, o rompimento de contratos com a empresa Fênix, que foi contratada para a gestão da mão de obra, a adesão ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a criação de grupos internos e de medidas para identificar e atuar em situações de risco, mapear os riscos e a existência do trabalho escravo, inclusive trabalho infantil. Nós temos que compreender que qualquer cadeia produtiva de um setor econômico são aquelas atividades econômicas que estão ligadas, que vão desde a produção da matéria-prima, até antecipando até esse processo, o planejamento, o projeto, a entrega final dos produtos e serviços. Então, o que está se dizendo é que toda essa cadeia, esses elos todos de um processo produtivo devem trabalhar juntos para enfrentar, em algumas situações, riscos elevados, de questões como, por exemplo, o trabalho degradante, que existe hoje no Brasil. Então, e existe tanto no campo quanto nas cidades. Eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira bastante estratégica. E aqui, para os produtores e produtoras que atuam na agropecuária, eu tenho certeza que a gente pode e deve adotar medidas de responsabilidade social empresarial que incluem o respeito aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas e a não utilização de mão de obra escrava ou infantil em sua cadeia produtiva. Eu acho que é muito importante ter a possibilidade de estarmos juntos atuando nessa perspectiva. Então, acredito que produtores e produtoras do setor agropecuário podem e devem, portanto, estabelecer esses critérios e assim dar exemplo para todos os elos da cadeia produtiva, da viticultura, por exemplo. Portanto, o que eu estou aqui querendo convidar é de que a gente pode ter um processo de engajamento, um processo de reconhecimento. Por exemplo, convido a todos a conhecer o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 2005, junto com a Organização Internacional do Trabalho, o Repórter Brasil, Instituto Observatório Social e Instituto Ethos, e que hoje existe uma organização criada, o Instituto Impacto, para fazer a coordenação do pacto junto com as empresas que são signatárias e comprometidas aí. Então, conhecer essa iniciativa, participar dessa iniciativa. Eu queria aqui dar o endereço do site do Impacto, que é www.impacto, com N de navio, impacto.org.br, e para que a gente possa ter mais conhecimento, maior percepção de que medidas a gente pode tomar concretamente. Eu queria lembrar que as entidades representativas do setor se pronunciaram. Eu queria aqui reiterar a importância de que a gente reconheça de que a exploração do trabalho escravo é algo absolutamente inadmissível e não existe qualquer tipo de justificativa que seja capaz de justificar, ou de explicar dessa maneira inerte, sem ação, a existência do trabalho escravo no Brasil, o que significa que a gente precisa de fato ter a clareza do que tem acontecido e reiterar esse compromisso. Não são também os programas sociais, as atividades de distribuição, programas como Bolsa Família, que geram a possibilidade de um mercado de trabalho degradante e que com esses riscos que estão aí. É necessário lembrar que essas são políticas necessárias para a garantia de direitos, para a garantia de acesso e inclusão das pessoas, especialmente no combate à fome e à pobreza, com medidas básicas como o programa Bolsa Família. Então, eu queria aqui lembrar que existe uma agenda positiva capaz de
tirar desse processo, desse exemplo, as questões que envolvem a possibilidade de atuar nessa direção. Então nós convidamos as empresas varejistas, cooperativas, produtores e produtoras a firmarem em conjunto algumas ações concretas de enfrentamento do trabalho escravo, desde a fiscalização rigorosa das suas cadeias produtivas, a desenvolver ações coletivas que reúnem um conjunto de empresas, a formação e a capacitação de seus fornecedores e parceiros de negócios, visando ao respeito e garantir os direitos humanos, ou seja, empresas e direitos humanos são muito importantes. Então, as empresas têm a responsabilidade de monitorar e avaliar constantemente as suas práticas, assim como sua cadeia produtiva. Então, nós queremos convidá-los a conhecer isso, que o Ethos pode contribuir um pouco, como a gente pode ajudar nesse processo. Estamos aqui à disposição, www.ethos.org.br. É uma pauta importante que a gente tem que considerar. Eu voltarei a ela mais para frente, atualizando o que a gente tem desenvolvido. Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.